Muito bom dia a todos. Antes de tudo, saudação ao professor Fernando Araújo, ao professor Oxandro Gonçalves, que são os coordenadores, organizadores desse 7º curso de Direito Eletrônico de Lisboa, em parceria com a Universidade Portuguesa, Universidade de Lisboa e também a PUC do Paraná, e o Centro de Investigação de Direito Privado, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Contamos nessa manhã com as valorosas presenças da professora Cíntia Obladen Freitas, que tratará da obscuridade dos algoritmos e a tomada de decisão automatizada, e do estimado professor Oxandro Gonçalves, que tratará do tema o contraditório e a ampla defesa nas decisões automatizadas. Alguns avisos para a assistência a partir desse momento. Este evento, esse webinar está sendo gravado, e então, se houverem participações, já se pressupõe pelo consentimento dessas participações. Se alguém for contrário a isso, então pedimos que desde já não se manifestem aqui no webinar, porque a manifestação por si só já conduz à gravação da sua imagem e da sua fala. Também por essa razão, pedimos que somente o expositor mantenha o seu microfone ligado para que não ocorra interferências de imagem durante o webinar. Por isso, pedimos a todos os demais que, enquanto não estiverem participando, mantenham o seu microfone desligado. Dados esses avisos paroquiais, e esperando que todos estejam bem, com saúde, e, claro, destacando que nós temos para esse 7º evento, esse 7º curso, uma situação completamente fora da normalidade, mas talvez seja o novo normal, como dizem alguns. Vamos dar início, então, a esse 2º painel, nesta manhã, fazendo aqui rapidamente uma apresentação da professora Cíntia Obladen Freitas. A professora Cíntia possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e doutorado em Informática pela Universidade Católica do Paraná. É professora titular da PUC Paraná, nos cursos de Direito e Ciência da Computação, professora permanente do programa de pós-graduação em Direito, Mestrado e Doutorado da PUC Paraná, e é professora permanente dos programas de pós-graduação em Informática e PPGIA da PUC Paraná. É pesquisadora do Grupo de Pesquisa Justiça, Democracia e Direitos Humanos, coordenadora do Grupo de Estudos em Novas Tecnologias e Sociedade Civil da Escola de Direito da PUC Paraná. Atualmente é a nossa coordenadora do PPGD da PUC Paraná. Muito obrigado, professora Cíntia, pela sua aceitação e pela sua participação nessa manhã. Dito isso, então, passamos a ouvi-la sobre o tema a obscuridade dos algoritmos e a tomada de decisão automatizada. Professora Cíntia, tem a palavra. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço imensamente ao convite recebido do professor Fernando Araújo, do professor Efim, do professor Sandro e demais professores que organizam esse evento já na sua 7ª edição e que tem aí uma acolhida pelo programa de pós-graduação em Direito sempre muito positiva e valorada por todos os alunos e professores. Então, deixo aqui não só o agradecimento pessoal, mas o agradecimento como programa de pós-graduação também por essa parceria e todos os estudos e trabalhos e intercâmbio, né, de conhecimentos, alunos, experiências, que tem sido aí muito proveitoso ao longo de todas essas edições do curso de Direito Eletrônico. Eu vou falar um pouquinho e coube a mim, então, trazer um pouco
nessa fala da parte tecnológica, né, sobre os algoritmos, e eu vou compartilhar um material, acho que fica mais fácil para que todos possam acompanhar. Então, a minha fala é um pouquinho sobre a obscuridade dos algoritmos e a tomada de decisão automatizada, uma vez que esse tema tem sido aí bastante conversado, discutido, justamente no Brasil, pela entrada em vigor da nossa legislação de proteção de dados pessoais. Portanto, eu criei uma pequena agenda, a gente vai falar um pouco dessa obscuridade, tratando de 3 elementos, que é o que é um algoritmo, onde estão os algoritmos e como funcionam. E se os algoritmos estão decidindo aí as nossas vidas ou não, né? Trazendo aí algumas perguntas, alguns questionamentos e, com certeza, acho que fazendo um gancho com a fala do professor Oxandro, que depois vai falar justamente dos aspectos jurídicos. Então, nós inicialmente combinamos dessa forma e eu acho que vai ficar bem interessante para quem está conosco nessa manhã, né, aqui no Brasil, ou na tarde em Portugal. Então, para que a gente possa falar sobre obscuridade em algoritmos, nós temos 3 pontos a entender. O que é um algoritmo, né? Do que se trata um algoritmo? Muitas vezes as pessoas falam, a sociedade de algoritmos, os algoritmos estão decidindo as nossas vidas, nós temos hoje um conjunto, né? Fala-se muito nas big techs e dos algoritmos tomando as decisões por usuários, por consumidores, no nosso dia a dia, né? Então, vamos entender um pouquinho o que é um algoritmo, onde eles estão e entender como diferentes algoritmos funcionam. Por quê? Porque os algoritmos são construídos para a solução de problemas e, portanto, precisamos entender. Essa figura que está ao lado aí nesse slide, vocês podem perceber que é um conjunto de perguntas e respostas, né, muito simples. Então, se a lâmpada funciona, se sim ou não, se ela está plugada, se o bulbo da lâmpada queimou. Isso é um algoritmo muito simples. É uma organização de ações, de tarefas que nós no dia a dia fazemos, né? Então, se a lâmpada não funciona, a gente instintivamente aplica um algoritmo, um conjunto de ações, um conjunto de perguntas, né, nesse caso, para facilitar ali a tomada de decisão, né, para que eu verifique se é um problema da própria lâmpada, da conexão, do que está acontecendo e possa tomar a decisão do que é melhor fazer naquele momento, né? Bem, então, o que é um algoritmo? Na ciência da computação, um algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema. E percebam que eu grifei finita, sim, por quê? Porque nós temos que ter um fim. Então, essa sequência de ações ela é executada até que um ponto final, digamos, nesse conjunto de ações, seja alcançado. E os algoritmos devem ser precisos, não ambíguos, mecânicos, eficientes e corretos, né? Por quê? Porque se eu tiver uma ambiguidade inserida num algoritmo, eu vou tomar para um mesmo problema, para um mesmo conjunto de entrada de dados, para o mesmo input, decisões diferenciadas. E eu não posso fazer isso. Então, para o mesmo conjunto, eu tenho que obter o mesmo resultado. Então, a gente diz que os algoritmos eles devem ser determinísticos. Se eu tenho A, né, sempre entrando, eu tenho que obter B na saída. Eu não posso ter respostas diferenciadas. Tá? Isso é uma característica também. E representa uma sequência de instruções, raciocínios ou operações.
E essas operações são operações que são comandos, que são traduzidos numa linguagem de programação que é entendida pelos computadores. E essas operações normalmente são operações de atribuição, aritméticas, lógicas e relacionais. Então, aqui embaixo a gente tem alguns exemplos, né? Quando eu digo que A igual a 3, eu estou dizendo que a variável A recebe o valor 3. Isso é uma atribuição para o computador. Quando nós colocamos ali que valor igual a A mais B dividido por 2, na verdade o que eu estou fazendo ali é uma média de dois valores, né? Somando os dois valores e dividindo por 2. Então, isso é uma média. Então, eu tenho, além da atribuição, eu tenho operações aritméticas ali, a soma e a divisão. Tá? Depois, se A e B, então, relatório. Isso significa o quê? Isso são operações lógicas, né? O E é uma operação lógica. Tá? Significa que eu tenho que ter A acontecendo e B acontecendo para que eu possa emitir esse relatório. E, por último, nós temos ali uma operação relacional. Se nota maior que 7, então aprovado. Então, o fato de eu comparar, de eu verificar se a nota é maior do que 7, este maior é uma operação relacional. Tá? Então, computacionalmente é assim, é muito simples, né? É só nós traduzirmos aquilo que nós pensamos, que nós queremos, em comandos, dentro de uma linguagem de programação. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples, né? Saber se dois valores são iguais e informar isso. Então, imaginem que nós temos duas variáveis, a variável A e a variável B, ali representado por duas caixinhas. Por quê? Porque elas podem receber valores, né? Testar, então, qual é o nosso objetivo? Testar se A é igual a B, se sim, imprimir valores iguais, se não, imprimir valores diferentes. Ou seja, uma coisa muito simples que qualquer aluno na ciência da computação faz no primeiro dia de aula de programação. Tá? Então, isso se traduz em um algoritmo, né, que está escrito aqui numa linguagem de programação, que é Java, né? Nós estamos fazendo a atribuição lá de valor a o nome da variável igual a 1, então aquela caixinha está recebendo o valor 1, a caixinha valor B está recebendo 2, e vai haver essa comparação. Então, uma operação relacional. Se valor A igual a valor B. Se isso é verdadeiro, vai imprimir ali valores iguais. Se não, caso contrário, se for falso essa verificação, vai imprimir valores diferentes. Observem que toda linguagem de programação, ela segue uma sintaxe e uma semântica, como um idioma que a gente vai aprender. Eu vou aprender inglês, eu vou aprender francês, eu vou aprender mandarim. Eu vou ter que respeitar, né, as regras daquele idioma. Na linguagem de programação, a mesma coisa. Eu tenho uma sintaxe própria da linguagem e uma semântica. Por quê? Porque eu preciso escrever não só aquilo que é aceito na linguagem, mas aquilo que faz significado para aquela linguagem de programação. Espero que estejam acompanhando, né? E que a nossa segunda pergunta, onde estão os algoritmos? A gente pode dizer que hoje na nossa sociedade contemporânea, tudo se encaixa em algoritmos, né? Relacionamentos, né? As redes sociais estão aí para provar, né? Parte de e-commerce, ou também mobile commerce, social commerce, TV commerce, Facebook commerce, ou seja, são todas novas modalidades que também surgiram com o uso das redes sociais, né, com a possibilidade de mobilidade, né, associadas ao e-commerce. Internet banking, telefonia, TV, rádio, música, arte, né, ninguém mais hoje vai a uma loja física
né, comprar um CD de música, né, para comprar aí 20, 30 músicas num CD e escutar sempre a mesma, né, aquela que a gente mais gosta, né? Não, hoje você consegue adquirir uma música só, aquela que você mais gosta. Você não precisa comprar 20 que você não gosta para ter uma que você gosta, né? Negócios, né? Toda a parte de negociação, contratos, assinaturas, controles, acessos, né? Toda a parte de logística dentro de negócios, né? E a nossa vida em tempos de pandemia, não podemos deixar de verificar aí todas as questões que têm sido discutidas sobre tratamento de dados pessoais e sensíveis, né? A questão de reconhecimento facial, de uso de dados de localização, a questão do contact tracing também, do rastreamento de contato, né? Durante a pandemia. Então, são várias situações do nosso dia a dia que hoje passam por algoritmos, pelo uso de dados, né, pessoais também, ou não pessoais, nos algoritmos. Além disso, né, a gente pode dizer, e existem vários autores, né, não sou só eu que concordo com essa ideia, mas são vários autores que dizem que temos hoje uma sociedade baseada em algoritmos, né, e, portanto, é importante a gente entender ubiquidade, pervasividade, mobilidade, velocidade, né, a ponto de termos aí o paradigma everywhere, que foi proposto em 2006 por Greenfield, e que diz que hoje nós vivemos um momento em que tudo é acessável de qualquer lugar, em qualquer tempo, né? E isso é verdade, graças ao quê? A ubiquidade, a pervasividade, a mobilidade e a velocidade da transmissão dessas informações. Então, se nós pensarmos na realidade de 10, 15, 20 anos atrás, eu, professor Efim, o professor Oxandro, o professor Araújo, que vivemos essas realidades, né? Eu me lembro quando eu estava no meu mestrado e foi informado no Cefet, né, que hoje é o TFPR, que todos deveríamos fazer uma conta de mensagem eletrônica, de correio eletrônico, né, e todo mundo disse, mas para quê, né, o que nós vamos fazer com isso, né, e a gente não sabe ainda, mas todo mundo tem que ter. E eu me lembro que o dia que eu cadastrei o meu primeiro e-mail, né, o meu primeiro endereço eletrônico, e que nós, então, internamente no mestrado, no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, trocávamos mensagens entre nós mesmos, às vezes até na mesma sala, né? Era muito interessante. Hoje, a proporção, né, do uso das mensagens eletrônicas é completamente distinta. Mas, olhando aí, então, essa sociedade, recentemente, né, vimos aí o efeito do uso desses algoritmos, e que foi discutido e está sendo bastante discutido, né, no cancelamento, né, das contas do Trump, no Twitter, no Facebook, no Instagram e outras plataformas, né? Mas isso ocorreu agora, mas desde julho já se discutia, né, o excesso do poder das big techs, né, sobre o nosso livre-arbítrio, né, sobre algumas questões, né, que estão sendo discutidas recentemente no Brasil, sobre a democracia, a liberdade de expressão, se é censura, se não é censura, tudo isso está vindo à tona nas discussões, justamente pelo grande poder que as big techs hoje têm de simplesmente tomarem a decisão independentemente
da vontade das pessoas, né, às vezes baseadas em termos de uso, que ninguém lê, né, temos que lembrar que muitas pessoas, né, não leem os termos de uso, não leem as políticas de privacidade, e, portanto, muitas vezes podem sofrer aí algumas ações dos algoritmos, né, sem que saibam que estão sofrendo. Tá? Então, como diferentes algoritmos funcionam? Essa é a nossa terceira pergunta, né? Então, há que se entender para qual problema aquele algoritmo foi desenvolvido. Por quê? Porque não existe um algoritmo genérico que atenda e que resolva todos os problemas que nós desejamos resolver. Um algoritmo é sempre construído com um determinado objetivo. E, portanto, vamos ter que escolher quais operações iremos utilizar, né? Aquelas que nós comentamos há pouco, aritméticas, lógicas e relacionais. E quando a gente fala nessas operações, computacionalmente é muito importante a gente saber trabalhar com operações de conjuntos, né? Operações de conjuntos é uma parte da matemática que é muito explorada no início da nossa vida escolar, lá nos primeiros anos da vida escolar. E depois isso é deixado de lado muitas vezes. Só que se nós trabalharmos muito bem com conjuntos, nós temos uma base matemática muito mais forte. Além disso, a gente cria um estado de pensamento lógico muito mais interessante para o desenvolvimento de programas. Portanto, é muito importante a gente relembrar, né, quem pretende estudar ou que quer desenvolver aí algoritmos ou, né, estudar linguagens de programação, entender essas operações. O que é relembrar, né? União, interseção, diferença, complemento, pertencimento, estar contido, não contido e assim por diante. Tudo aquilo que a gente aprendeu lá no passado, né, é muito importante quando vamos construir algoritmos, tá? Por quê? Porque as linguagens de programação possuem operadores para esses objetivos, né? Então fica muito mais fácil de nós construirmos os programas baseado nessas operações. Então, como esses diferentes algoritmos funcionam e por que isso vem tão à tona e tem nos preocupado tanto, né? Porque muitas vezes o fato das pessoas desconhecerem o que é um algoritmo, como eles funcionam, como eles são construídos, levam muitas vezes as pessoas a julgar mal o poder de um algoritmo, né? Enfatizar demais a sua importância, né? Pensar que o algoritmo sempre é o culpado, né? E a gente esquece que por detrás dos algoritmos estamos nós, seres humanos, né? Pensar erroneamente que o algoritmo é um agente independente e isolado. Não, ele não tem vida própria, né? Ainda não, né? Não perceber como o poder pode ser realmente implementado por tecnologias e algoritmos. E aqui é que é o ponto mais importante da obscuridade dos algoritmos. Por quê? Porque eu posso fazer com que aquele consumidor, com aquele usuário, tome determinadas decisões com determinados incentivos, com determinadas recomendações, com, né, quem nunca foi perseguido por um produto numa rede social, né? Você comentou, conversou, falou, fez uma busca e, de repente, aquilo passa a te perseguir, né? Tudo isso é resultado de algoritmos. E isso pode influenciar a nossa tomada de decisão também, né? Como a gente já viu aí em situações e no escândalo que ficou mais marcado, que foi o escândalo da Cambridge Analytica e as eleições nos Estados Unidos. Tá? Então, é preciso entender que os algoritmos, né,
e que quando a gente está falando aqui em algoritmos para tomada de decisão, nós estamos falando também de uma área da ciência da computação, que é a inteligência artificial. E que a inteligência artificial, ela é um conjunto de algoritmos que operam sobre dados, né? E que podem fazer todas as operações possíveis. Então, por exemplo, ordenar valores, classificar, minerar dados, descobrir conhecimento. Então, existe uma área na ciência da computação que é a descoberta do conhecimento. Agrupar clientes, então, determinar quem são as pessoas, né, grupos, né, por características, por perfis, estabelecer perfil, né, conhecer gostos e preferências, conhecer qual o comportamento na rede, qual o teu comportamento, quanto tempo você fica num site, por exemplo. Eu posso classificar, né, os usuários pelo tempo que eles ficam numa página inicial. E sabe-se que a gente leva menos de 30 segundos para tomar uma decisão numa página inicial, se aquela página é boa ou não, se aquilo me agrada ou não, né? Então, vejam como a construção de uma página na internet é importante, né? Rastrear contatos em tempos de pandemia, já comentamos, indicar produtos, recomendar, né? Reconhecer faces, emoções. Tivemos aqui no Brasil uma situação na qual no metrô em São Paulo, né, estavam sendo utilizadas câmeras para reconhecer as emoções das pessoas que trafegavam no ambiente, né, nas estações do metrô. Isso teve uma repercussão e esses algoritmos foram interrompidos o uso, né? Outro caso houve também com uma loja de marca conhecida no Brasil, acho que não posso comentar, mas isso está na internet, é fácil de localizar, também estava utilizando câmeras para capturar o rosto, né, a face dos seus clientes e determinar as emoções quando aqueles clientes viam uma determinada peça de roupa, se a pessoa ficava feliz ou não, qual era a reação dessa pessoa. Recuperar informações e tomar decisões, né? Então, acho que essa tomada de decisões vem sendo bastante discutida, por quê? Porque essa tomada de decisões de uma maneira assim, talvez não tão direta, mas indireta, pode envolver todos esses elementos que eu comentei anteriormente. Tá? Então, os algoritmos são executados em máquinas a partir de comandos humanos. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque nós, seres humanos, que ainda estamos nesse comando, né? Que construímos os algoritmos, que desenvolvemos, que olhamos para os problemas para buscar soluções, que executamos esses algoritmos, né? A pergunta é até quando, né? Ou seja, rapidamente a tecnologia vem evoluindo, né? Se a gente pensar que hoje a gente aplica algoritmos que há 20 anos atrás ou 30 anos atrás só existiam em fórmulas matemáticas e que não havia nem possibilidade de verificação desses algoritmos computacionalmente falando e funcionando em computadores, porque não havia capacidade de processamento e não havia velocidade nem volume de dados, né? Hoje não, hoje nós não temos mais esses problemas, nós não temos mais dificuldade de processamento, nós não temos mais problemas em coletar, né, armazenar dados. Então, a pergunta, né, que eu deixo aqui é que será que estamos entregando a chave da nossa casa à internet? Ou seja, hoje, né, em 2021, estamos aí quase completando um ano de pandemia, todo mundo trabalhando, fazendo suas atividades online, né? E a internet nunca foi tão utilizada, né?
Será que estamos, né, deixando os algoritmos decidirem, indicarem, ordenarem, classificarem, minerarem, né, os nossos dados, as nossas vidas? E a outra pergunta que eu faço é se ainda há uma chave, né? Ou seja, qual é o grau nosso de proteção, qual é o grau nosso de limite, né, entre o que eu quero e o que eu não quero expor, né? E já encerrando, né, só deixar para refletir aí, os algoritmos também mantêm informações longe de nós, então é importante a gente entender o conceito de bolha informacional, porque não temos acesso a tudo, né? Podem ser aplicados em situações subjetivas, mesmo que a gente não saiba, né? Por exemplo, contratação de pessoas, então qual o melhor ou a melhor candidata para uma determinada vaga. Então, isso é uma situação subjetiva e, normalmente, problemas complexos não têm respostas binárias, sim ou não, né? E a gente precisa, então, de uma lógica não binária para a solução desses tipos de problemas, e existem outros tipos de lógica, né? Como a lógica Bom dia, presidente, tudo bem? E algoritmos andam sempre Bom dia, de mãos tudo bem, dadas presidente? com a complexidade e das soluções que vão ser buscadas. Doutor Calhema, nós chegamos a orientar... Por favor, tem alguém com o som ligado, por favor. Atenção, tem alguém com o som ligado, por favor, desligar. Exige alta especialidade. Aquela última live que nós fizemos, nós chegamos a fazer um parecer sobre isso? Não chegamos a fazer, mas posso fazer rapidamente. Professor Calindo, seu microfone está ligado. Professor Caliendo, seu microfone está ligado, professor Caliendo. Seu parecer encalharia perfeitamente. Com certeza. E para... Desculpa, professora Cíntia, já vamos regulamentar. Tranquilo, estamos já acostumados e acostumadas com essas interferências do mundo online. Então, finalizando, né, devemos lembrar que, em oposição aos seres humanos, os computadores não têm preferências nem atitudes, né? Se um modelo preditivo, por exemplo, for corretamente projetado, né, baseado aí em inteligência artificial, em algoritmos, ele será imparcial e não conterá vieses, né? Os vieses normalmente advêm das bases de dados que são formadas por seres humanos, né? Por isso podemos construir, né, algoritmos tendenciosos ou algoritmos enviesados, né? E existem aí diversos exemplos na literatura de problemas com algoritmos que têm vieses, né? Os usuários precisam ser informados sobre os algoritmos de tomada de decisão, e isso está na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 20, né? É importante, né, esse conhecimento, se há uma tomada de decisão automatizada, né? E a gente sabe que ainda nós, titulares de dados, na sua grande maioria, ainda não entendemos tudo isso, não entendemos nem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ou seja, nós aqui estamos num evento em que estamos todos estudiosos, né, do assunto, mas a grande maioria das pessoas ainda não sabe, desconhece tudo isso, né? Mas pode estar sendo, tendo uma tomada de decisão, por exemplo, num credit score, quando associada uma nota ao seu poder de crédito, né? Ou mesmo a sua saúde, né? O health score também. Então, tudo isso pode estar sendo utilizado mesmo que nós não saibamos. E a criação de uma cultura de dados e algoritmos precisa estar no centro dos debates aí sobre a ética dos algoritmos. A gente tem visto muitos debates sobre isso, né? Não vamos conseguir parar os avanços tecnológicos, o uso, a aplicação dos algoritmos, mas precisamos criar essa cultura de dados,
de proteção de dados, né, para que possamos, então, ter aí uma segurança jurídica no uso dos algoritmos, né? E, finalmente, então, eu agradeço, deixo o meu e-mail de contato para quem tiver interesse em trocar alguma ideia, ou mesmo que queira uma informação extra sobre o tema, alguma coisa, eu estou à disposição. Agradeço novamente e retorno a palavra ao professor Efe.